Olá, terceiro ano. Vamos para mais uma aula de literatura? Vamos lá? Aula 7, quarto bimestre, quientismo, barroco, arcadismo e neoclassicismo. Afinal, já estamos chegando quase ao fim, né? Então, estamos fazendo aquele flashback na literatura do primeiro ano, né? Quientismo no Brasil, né? Começando ali os primeiros passos ao rumo da nossa literatura. 1500, 1601, descobrimento do Brasil, né? Quientismo no Brasil não é um estilo literário, é um período histórico que representa as primeiras letras escritas no Brasil. Afinal de contas, aquela esquadra com Cabral chega aqui e eles precisam relatar ao rei que terra é essa que vai ser explorada, colonizada. Na verdade, são relatos, cartas e documentos escritos por cronistas viajantes ou jesuítas com caráter informativo e descritivo. Então, a missão era informar ao rei, descrever sobre as terras recém-descobertas e colonizadas pelos portugueses no século XVI, abrangendo sua fauna, flora e o povo. Não havia telefone, não havia internet nem e-mail, máquina fotográfica, né? Então, eles precisavam relatar ao rei, então, por meio da escrita, relatos informativos e descritivos, o que estava acontecendo, que terra era essa, que fauna que tinha, que flora, que povo a ser explorado, né? As riquezas. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, com a sua carta, Pero Magalhães Gândavo, Pedro Manuel da Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Quientismo, século XVI, 1500 a 1601. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Até 1500, o Brasil não possuía nenhum registro histórico ou literário. Era uma terra que não era descoberta. Então, a nossa história começa, de fato, aqui, tá? Literatura brasileira. Embora a literatura brasileira tenha nascido nesse período colonial, durante o período colonial não eram sólidas as condições essenciais para o florescimento de uma literatura. Não haviam escritores nossos. Estava tudo começando ali, era tudo novo ainda, tá? Os livros produzidos por escritores nascidos no Brasil não eram impressos em Portugal, né? Eram então impressos em Portugal, né? Tudo tinha que ir para lá, né? E depois trazidos à colônia. Então, a nossa literatura ainda demorou um pouco, né? Foi caminhando aos poucos. Esse quientismo aí, né, na literatura, no Enem é muito cobrado, essa carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, os textos dos padres jesuítas e os relatos dos navegadores no século XVI no Brasil. Então, é um início aí de uma caminhada bem longa. Então, século XVI, vocês já sabem, quientismo, aquela literatura informativa e descritiva sobre a Terra, né? Representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu no começo da nossa colonização. Literatura jesuítica ou de catequese. Seu representante, Padre José de Anchieta, com seus poemas, autos, sermões, cartas, hinos. O principal objetivo do padre com a sua produção literária era catequizar os índios brasileiros, tá? Então, a missão dele era o quê? Domesticar, né? Ensinar a nossa língua, catequizar eles, ensinar a religião, né? Uma literatura de informação, padrões estéticos medievais, principalmente nas crônicas de viagem, textos produzidos neste momento históricos e encaminhados a Portugal e Espanha. Registro do impacto da nova terra sobre o europeu, descobridor e observador. Principal representante, Pero Vaz de Caminha. Data de nascimento aqui, ó, 1450, 1500, né? Com a sua carta ao rei Dom Manuel sobre o descobrimento do Brasil.
Quinhentismo. O marco, a carta de Pero Vaz de Caminha, então já sabem que o marco do quinhentismo é essa carta, tá? A carta da chegada, quem era esse povo, como era essa terra, que riquezas poderiam ser exploradas. Principais autores do quinhentismo: Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza, Padre José de Anchieta. Características do quinhentismo. É uma literatura informativa, como todos já sabem. Tem como objetivo informar sobre o descobrimento de novas terras, o levantamento do que há na terra. O rei precisa saber o que foi encontrado nessas terras. Uma literatura jesuítica. Os padres tinham o objetivo de catequizar, de ensinar, né? O tradicionalismo medieval, aproveitamento do folclore. Então, era uma literatura informativa que informava o rei sobre o descobrimento da nova terra, das novas terras, e essa literatura jesuítica com o objetivo de catequizar o índio. Ensinamentos. Então, falamos do quinhentismo, tá? A carta do Pero Vaz de Caminha. Estamos fazendo um flashback. Barroco, também muito cobrado no Enem. O Barroco, século 17 a 18, Brasil colônia. Capital do Brasil neste período é o Salvador, Salvador na Bahia. Lá vivia a elite intelectual e política brasileira. Nessa época, ainda não havia um público leitor para consumir obras literárias, estava sendo colonizado o Brasil ainda. Por isso, os dois núcleos principais, né, os dois núcleos principais culturais eram Pernambuco e Salvador, onde estava aquela fonte toda ali, né? Todo mundo chegando, Portugal vindo, os colonizadores chegando e todo mundo centralizado em Pernambuco e Salvador. Dualidade barroca. No barroco, nós temos essa dualidade do cultismo versus o conceptismo. O cultismo, também conhecido como gongorismo, é os jogos de palavras. Falou em cultismo barroco, jogo de palavras, tá? Uma linguagem culta e erudita. Seus principais representantes são o Gôngora, Luiz Gôngora, o espanhol, e no Brasil, Gregório de Matos. Está começando a nossa literatura florescendo, né? E o conceptismo, se é um dualismo, né? Uma dualidade, é o jogo de ideias, dos conceitos. Um conceito que constrói o barroco, que tem o propósito de convencer. Então, o conceptismo é o jogo das ideias, é o raciocínio lógico, é o propósito de convencer, persuadir alguém. Seus principais representantes, espanhol, Francisco Quevedo, e no Brasil, Padre Antônio Vieira, com seus discursos, né? Com a sua retórica, tá? Então, a dualidade barroca vem do cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo das ideias. O raciocínio, o propósito de argumentar e convencer alguém. Autores do barroco brasileiro: Bento Teixeira, inicia o período com o poema Prosopopeia. Gregório de Matos, conhecido como o Boca do Inferno, que escreveu poesias religiosas, líricas e satíricas, tá? Sermões do Padre Antônio Vieira, já que ele usa o conceptismo, né? O jogo de ideias, o raciocínio lógico, é o maior orador sacro da nossa literatura. Sua principal obra foi os Sermões, dentre os quais destacam-se Sermão da 60ª, Sermão do Santo Antônio aos Peixes e Sermão do Rosário. Gregório de Matos, o conhecido Boca do Inferno, tá? É o apelido dele, o Boca de Brasa. Foi um advogado e poeta do Brasil colônia, considerado o maior poeta barroco do Brasil e o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa no período colonial.
Um de seus mais antigos biógrafos foi Manuel Pereira Rabelo. Gregório nasceu em uma família com poder financeiro alto em comparação à época. Empreiteiros de obras e funcionários administrativos. Seu pai era português, natural de Guimarães. Legalmente, a nacionalidade de Gregório de Matos era tecnicamente portuguesa, já que o Brasil só se tornaria independente no século XIX, tá? Todos que nasciam antes da independência eram luso-brasileiros. Perto do seu fim, Gregório de Matos expressou culpa e arrependimento no que concernia sua relação com a Igreja Católica. Através de suas obras, buscando a Cristo na sua Nossa Senhora crucificado, onde procura demonstrar a insignificância do homem perante a Deus, onde se percebe de sua parte a consciência nítida do pecado e a busca do perdão. Nestes momentos de pungente arrependimento, Gregório explicita seu conhecimento religioso, contrastando as ideias de Deus e de pecado, opostas, né? É o mesmo turno complementares. Deus ainda que detentor do poder de condenação das almas, permite claramente a esperança do homem em se salvar pelo seu perdão, em virtude da sua infinita misericórdia e bondade. Então, ele, no fim, né, ele expressou sua culpa e arrependimento. O Gregório de Matos, ele tem aquele apelido Boca de Inferno porque ele usava palavras, como se eu dizer hoje, palavrões, né, gírias, e tinha uma crítica social bem veemente, bem forte, tá? Então, por isso, gerou-se esse apelido. Barroco tem um marco inicial, como todo movimento literário. O Barroco no Brasil, o marco inicial dele, né, o marco inaugural, foi Prosopopeia, em 1601, que acaba o quientismo, começa o Barroco, de Bento Teixeira, e vai até a metade do século XVIII. Então, o Barroco vai até 1768, por aí. Prosopopeia de Bento Teixeira é uma obra que não é bem aceita, pois é uma imitação de Os Lusíadas, aquele poema épico de Camões, lá no classicismo. Barroco, século XVIII, momento histórico. O Barroco se desenvolve após o processo de reformas religiosas ocorrida no século XVI na Europa. Então, a história influenciando a literatura sempre. Principais características: linguagem dramática, o exagero nas figuras de linguagem, hipérboles, né, que é o exagero, um exagero numa ideia expressa. Rios te correrão dos olhos se chorares. Ninguém vai chorar rios, né? Metáforas, que é a substituição de um termo para o outro, criando uma dualidade, um significado. Amor é um fogo, amor não é fogo, uma metáfora, né? Então, cria um significado. Antíteses, exposições de ideias opostas. Já estou cheio de me sentir vazio. Renato Russo, uma música, né? Então, como é que eu estou cheio de me sentir vazio? Antíteses, ideias contrárias, cheio e vazio. Então, são figuras muito presentes no Barroco. Dualismo de ideias, culto dos contrastes, bem e mal, Deus e o diabo, a busca da novidade, da surpresa, o gosto da dificuldade. Marco inicial, poema épico, porque é uma imitação lá dos Lusíadas, né? Um poema épico, Bento Teixeira, Prosopopeia. Principais autores: Gregório de Matos, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Padre Antônio Vieira, Frei Manuel de Santa Maria Itaparica. Saímos do Barroco, estamos no arcadismo, fazendo um flashback no primeiro ano. O arcadismo, ou neoclassicismo e setecentismo, tá? Surgiu na Europa no século XVIII, também denominado de setecentismo ou neoclassicismo. Então, ouviu o neoclassicismo é arcadismo. A época lá, setecentismo, arcadismo. Então, prestem atenção, estamos já no século XVIII. O nome arcadismo é uma referência à Arcádia, região campestre do
Peloponeso, na Grécia Antiga, tida como ideia de inspiração poética. Principal característica do arcadismo, neoclassicismo, exaltação da natureza e de tudo que lhe diz respeito. O arcadismo é um movimento poético voltado à recuperação literária do modo de vida dos pastores da Arcádia. Então, estão cansados da vida na cidade, do barroco. Então, eles vão voltar para o campo. Neoclassicismo, o mesmo que arcadismo, período correspondente à segunda metade do século XVIII, em que há uma nova retomada dos princípios clássicos. Então, eles vão voltar aos clássicos. O arcadismo se inicia no início do ano de 1700. Por isso, recebe também o nome de setecentismo. Setecentismo, tá? Setecentismo. Ou ainda neoclassicismo. Esta última, neoclassicismo, denominação, surgiu do fato dos autores do período imitarem, não de uma forma pura, mas alguns aspectos da antiguidade greco-romana, ou chamado classicismo, e também escritores do renascentismo, os quais vieram logo após a Idade Clássica. Engajamento no arcadismo brasileiro. Santa Rita Durão, um dos autores, tá? O autor de O Caramuru, poema épico também, sobre a colonização da Bahia do século XVI. Já vem anunciado no subtítulo Poema épico sobre o descobrimento da Bahia. Muito comum no arcadismo, expressões do latim, tá? Carpe diem, aproveite o dia. Postura comum no arcadismo, que consiste em aproveitar ao máximo o momento presente. Então, carpe diem, aproveite o dia. Então, são palavras e expressões em latim que vocês vão encontrar muito no arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo são denominações que recebem o movimento artístico do século XVIII. Caracteriza-se pelo estabelecimento do equilíbrio, que não é mais aquele jogo daquela dualidade do barroco, rompimento durante o período barroco, define-se como uma reação aos exageros verbais da arte barroca, opondo-se aos rebuscamentos, à ornamentação exagerada, às sutilezas do barroquismo. É uma volta à simplicidade, então eles querem o simples, a clareza, orientadas no sentido da razão, a verdade e da natureza. O século XVIII é marcado pela superação dos conflitos espirituais da época anterior. A fé, a religião são substituídas pela razão e pela ciência. E o século das luzes, o iluminismo, vindo de Portugal, que seria afetado pelas ideias francesas. O século das luzes, ou seja, o iluminismo, caracterizou-se pela confiança do poder da razão e na possibilidade de se reorganizar radicalmente a sociedade. A dúvida, o pessimismo, a negação do homem, a mortificação da carne, atitudes típicas do barroco, são substituídas pelo otimismo, pela crença, pelo valor da ciência como fator de transformação e progresso do homem, na certeza de que o exercício da razão levaria ao conhecimento de todas as verdades. Então, eles vão abandonar aquele pessimismo, aquela negação do homem barroco, tá? Agora, eles vão estar mais otimistas, Vão também dar mais valor à ciência, ao progresso do homem. Características do arcadismo: proposta de visão racionalista e científica do mundo, linguagem simples, racionalismo, culto à natureza, carpe diem, aproveite o dia, aproveitem o momento, viver o presente, sem preocupações com amanhã, contemplar uma vida simples. Idealização da mulher amada. Principais autores árcades brasileiros: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga,
Alvarenga Peixoto, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Portugueses, Cruz e Silva, Correia Carção, Reis Quita, Nicolau Tolentino, Filinto Elício e Bocage, tá? Bocage cai muito no vestibular. Então, fizemos um flashback. Semana que vem, antes de estar encerrando daqui a pouco esse nosso período do quarto bimestre, para iniciarmos as sondagens, eu vou estar falando dos principais autores para vocês e fechando o conteúdo do primeiro ano, né? Nós temos que falar do pré-romantismo ainda. Então, pedi para casa pesquisar as principais obras dos autores Árcades, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o Santa Rita Durão. Então, vocês vão estar pesquisando no Google obras deles e assim fazendo um estudo, uma reflexão maior sobre esse período tão importante do arcadismo. E estudando barroco e o quinhentismo que eu falei aqui no início da aula, aqui nos nossos slides, por favor. Número 2, livro didático, volume 3, parte 2. Toda essa parte aqui é recapitulando, lembrando, sem deixar esquecer e morrer o modernismo, tá? Capítulo 25, 307 a 316, tá? Continuando falando também do modernismo. Vocês estão no terceiro ano, vamos prestar atenção. Devem estar fazendo um apanhado de todo o conteúdo. Em literatura, eu não posso esquecer do modernismo. Está lá no meu livro. Mas também eu tenho que fazer um flashback retornando ao ensino médio, meu segundo ano, que eu já falei, e o primeiro ano, tá ok? Então, façam essas atividades, pesquise. Caso algum aluno não tenha o livro, me chama lá no Telegram, que eu vou estar postando a foto das páginas para que vocês também possam estar fazendo, quem não tem o livro, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Continuem assistindo às aulas. Estou sentindo falta da presença de vocês no Telegram. Registrem lá a presença, por favor. Dúvidas? Daqui a pouco eu vou estar postando todo esse conteúdo em PDF para vocês lá na plataforma, tá bom? Fiquem com Deus. Até quarta-feira na nossa aula de redação, tá bom? Tchau, pessoal. Boa semana.